Após a conquista histórica na Copa do Mundo, a esposa de Lionel Messi celebrou o momento com a frase: "Que privilégio!", traçando um paralelo com essa jornada de sucesso. A vida da amazonense Isabelle Nogueira também foi construída superando as expectativas alheias para sustentar os seus próprios desejos. Sempre dedicada aos estudos e apaixonada pela dança, Isabelle realizou sonhos precocemente, ingressando na Faculdade de Letras aos 16 anos e conquistando, em 2018, o posto de Cunhamporanga do Boi Garantido. Agora, aos 33 anos, ela mantém a mesma determinação de sempre, respeitando o tempo das coisas, mas sem perder a fome de realizar novos projetos. Seu foco atual está no poder da coletividade, buscando alavancar o seu estado e honrar os sonhos que nasceram do orgulho de ser amazonense. É curioso observar como o destino, muitas vezes, traça paralelos entre figuras que, à primeira vista, parecem habitar mundos completamente distintos. Quando falamos de Antonella Roccuzzo e a sua celebração contida, porém profunda, da trajetória de Lionel Messi, estamos falando de uma parceria construída sob o peso da expectativa global e do olhar constante do público. E ao trazer essa lente para a realidade brasileira, especificamente para a trajetória de Isabelle Nogueira, percebemos que o fio condutor não é a fama em si, mas a resiliência de quem precisa constantemente reafirmar o seu lugar no mundo. Para quem acompanha a trajetória da Isabelle, a Cunhamporanga do Boi Garantido, é impossível não notar que a sua história não começou sob os holofotes do entretenimento nacional, mas nas entranhas da cultura popular amazonense, um terreno onde o talento é apenas a metade do caminho, sendo a outra metade a capacidade de resistir ao que se espera de uma mulher nortista. Isabelle Nogueira é, antes de qualquer coisa, o reflexo de uma formação que misturou a rigidez acadêmica com a liberdade visceral das artes. Natural de Manaus, ela sempre trilhou um caminho que desafiava a cronologia convencional das coisas. Entrar em uma faculdade de letras aos 16 anos não é apenas uma nota de rodapé biográfica. É o indício de uma personalidade que desde muito cedo buscou no intelecto uma forma de se projetar além das limitações geográficas que infelizmente ainda pesam sobre o norte do país. Enquanto muitos jovens da sua idade estavam apenas descobrindo seu papel no mundo, Isabelle já articulava sua linguagem, seja através da literatura ou do corpo, algo que viria a ser o seu selo definitivo quando ela assumiu, em 2018, o posto de Cunhamporanga do Boi Garantido no Festival de Parintins. Para quem não é do Amazonas, talvez seja difícil de mencionar o que significa ser a Cunhamporanga. Não é apenas uma dançarina, é a representação da beleza, da força e da mística da mulher indígena. É um cargo que exige uma entrega física quase atlética, um preparo psicológico para lidar com a pressão de ser um ícone de um dos maiores espetáculos a céu aberto do planeta e, acima de tudo, o orgulho de carregar o estandarte de uma nação vermelha e branca. Ao longo dos anos que antecederam o seu salto para o reconhecimento nacional, vimos uma Isabelle que precisou conciliar a rotina de professora com a intensidade dos ensaios, vivendo um equilíbrio delicado entre a sala de aula e a arena. Esse contraste, na minha visão, é o que torna a trajetória dela tão fascinante, porque ela nunca renegou as suas raízes para alcançar o sucesso. Pelo contrário, ela fez das raízes a sua plataforma de lançamento. Se formos analisar os bastidores dessa jornada, é impossível não mencionar como o Festival de Parintins moldou a sua resiliência. O festival é uma disputa de egos, de tradições, de política regional e de uma devoção quase religiosa dos torcedores. Estar ali sob o calor úmido da floresta, sob os olhares de milhares de pessoas, exige uma casca grossa. E essa casca foi o que ela trouxe para os desafios que enfrentou em 2024 e 2025. Quando ela fala sobre o poder da coletividade, não é apenas um discurso ensaiado de rede social, é uma constatação de quem percebeu na prática que ninguém vence um festival sozinha. A vitória do seu boi é a vitória de uma comunidade. E ela entende perfeitamente que o seu sucesso individual é apenas um reflexo dessa força maior. Comparando o momento atual com o passado, o que vemos é uma maturidade que se consolidou. A Isabelle que entrou na faculdade precocemente era uma jovem em busca de uma voz. A Isabelle de hoje é uma mulher que já encontrou essa voz e agora a utiliza para amplificar a cultura do seu estado. O que mudou não foi o seu ímpeto, mas a dimensão da sua responsabilidade. Ela deixou de ser apenas a Cunhamporanga de Parintins para se tornar uma embaixadora da cultura amazônica, alguém que precisa transitar entre o entretenimento de massa e a preservação das tradições que a formaram. E é aí que reside a grande questão: como manter a autenticidade quando o mundo inteiro começa a exigir uma versão de você que seja palatável para todos os públicos?
Eu, particularmente, acredito que o cenário do entretenimento brasileiro passou por uma mudança drástica nos últimos anos, e figuras como a Isabelle são o exemplo perfeito dessa nova era. Antigamente buscava-se um padrão, um formato que pudesse ser replicado nacionalmente. Hoje o público clama por identidade, por sotaques que não sejam estereotipados, por histórias que tenham cheiro de terra, de rio e de floresta. A Isabelle não tentou se adaptar ao eixo Rio-São Paulo, ela forçou o eixo a olhar para Manaus. E isso, convenhamos, é um movimento político e cultural de uma força enorme. Ela não está apenas colhendo os frutos da fama, ela está redefinindo o que significa ser uma influenciadora de sucesso vinda do norte. No entanto, é preciso ter cautela. O sucesso meteórico como o de Messi e Antonella, que vivem sob a pressão de serem perfeitos, também pode ser um fardo. A Isabelle, aos 33 anos, está em uma fase de consolidação. Ela já provou que tem talento, já provou que tem carisma, e agora o desafio é a longevidade. O que a diferencia de outras personalidades que surgem de reality shows é justamente o seu lastro cultural. Ela não nasceu do nada. Ela tem uma história com o garantido, ela tem uma história com a educação, ela tem uma história com a sua própria identidade. E é isso que a torna uma figura perene. Enquanto outros se perdem na busca por relevância imediata, ela parece entender que o tempo das coisas, como ela mesma mencionou, é algo que precisa ser respeitado. Olhando para o cenário geral, sinto que o Brasil finalmente está começando a entender a riqueza do seu interior. Quando vemos Isabelle falar com orgulho do seu estado e buscar formas de alavancar o Amazonas através de projetos, percebemos que o seu objetivo é muito maior do que apenas likes ou contratos publicitários. Ela está construindo um legado. E para mim, esse é o ponto mais importante de toda essa trajetória. A fama é passageira, os contratos terminam, mas a influência que você exerce sobre a percepção que o país tem de si mesmo é algo que fica. Ela está provando que é possível ser uma estrela nacional sem perder a conexão com o chão onde se pisa. Por fim, ao refletir sobre essa fome de realizar novos projetos que ela demonstra, vejo um futuro onde a sua atuação vai muito além das telas. Ela tem o potencial de ser uma voz potente para questões que realmente importam. A sua trajetória é uma lição de que o sucesso não é algo que acontece por acaso, mas uma construção lenta, feita de escolhas difíceis e de uma fidelidade inabalável aos seus próprios princípios. Isabelle Nogueira não é apenas um nome em alta, ela é um símbolo de uma geração que finalmente se sente confortável em dizer de onde veio e principalmente, em mostrar que o Norte tem muito a dizer, a ensinar e acima de tudo, a conquistar. É uma jornada que apenas começou, mas que já possui a densidade de quem sabe exatamente para onde quer ir. Opa, e aí, gente? Bom, você parou para assistir meu vídeo, eu quero te contar uma curiosidade. É uma curiosidade histórica, bem interessante. Antes da internet, antes da TV e até antes do rádio, as notícias no Brasil eram lidas em voz alta nas praças, sabia? Tinha gente que se reunia só para ouvir alguém ler o jornal, porque nem todo mundo sabia ler. Ou seja, a notícia sempre foi sobre conexão entre pessoas, não só informação. Você está assistindo esse vídeo agora, você faz parte dessa mesma curiosidade humana que atravessa gerações. Se inscreve no canal para retribuir. E comenta aí de onde você está assistindo a cidade, eu gosto de saber quem está mantendo meu canal no ar. Obrigado, viu?